Sejam muito bem-vindos, agora oficialmente começando o nosso encontro de líderes. Talvez algumas pessoas estranhem, porque era Masterclass o nome, né? E aí, a gente, como é um espaço novo que a gente está estruturando, a gente analisando viu que se aplica mais, e é o intuito de toda semana, a gente tem a oportunidade de fazer um encontro. Então, na imensa maioria das vezes, como foi de quinta passada para trás, eu vou conduzindo, debatendo, interagindo, mas sempre que tiver oportunidade, que as agendas baterem e que tiver disponibilidade, a gente vai trazer um convidado aqui que seja alguém que tenha entrega, que tenha contribuição na logística. E eu vou dizer uma coisa para vocês, é muito natural, e a gente vê muito isso em podcast, né? Não, hoje é um episódio especial, todos são, né? Mas, cara, de verdade, se eu não usar a expressão especial, eu vou dizer a vocês que eu tenho um carinho muito grande com esse encontro que a gente está tendo hoje aqui, com o convidado que você já viu na descrição, com o convidado que você que está no grupo já sabe, que eu vou anunciar aqui, a presença do Marcelo Arnaldo. Marcelo, eu vou passar a bola para você. Eu queria que você fizesse uma apresentação sua, né, que você falasse um pouquinho da sua trajetória, quem é Marcelo Arnaldo, né, quem estava participando aqui antes da gravação, já viu algumas palavras do nosso amigo aí que foi compartilhado, né, que foi o Figueiredo, mas eu queria que você se apresentasse para quem está ao vivo aqui com a gente, já são 20 pessoas, né, mas tem o pessoal que vai assistir depois gravado. Então, cara, antes das suas palavras, eu queria, de fato, muito verdadeiramente, em público agora, porque eu já fiz isso particularmente com você, lhe agradecer. O Marcelo ligou para mim ontem para falar de um outro assunto, né? E aí eu disse, Marcelo, ó, tem isso aqui, ó, o que é que tu acha? Ele falou, oxe, bora, fechou. Então, assim, foi muito rápido. Então, eu queria lhe agradecer por aceitar o convite, né? De verdade, de coração, muito obrigado. Você é uma pessoa que sempre diz assim, não, conta comigo, e isso é verdade, não é só educação. Né? Uma vez a gente falou, Marcelo, não, conta comigo, se quiser pode vir aqui. A gente foi lá, na operação dele, até botei foto no grupo agora, e ele recebeu a gente com toda a atenção do mundo, com a equipe dele com toda a atenção do mundo, apresentou o sistema, operação, indicadores. Então, cara, de verdade, é um encontro muito especial. Eu tenho um carinho gigante, admiração pela trajetória do Marcelo, e a palavra é sua, meu amigo, fica à vontade aí para se apresentar para quem ainda eventualmente não conhece o Marcelo e para quem está tendo esse contato aí pela primeira vez. Muito obrigado, meu amigo. E pessoal, boa noite, né? Conforme o Tarcísio falou aí, eu sou o Marcelo Arnaldo. Tarcísio, muito obrigado aí, né, pelo convite, né, que você fez, né? Muito importante aí esse momento com todas as lideranças, todas as quinta-feiras. É um momento realmente de aprendizagem aí para todos. Para quem é convidado e também para quem está participando. Então aí, sou o Marcelo Arnaldo, né? Casado, estou na carreira de logística há 31 anos. Sou formado em administração, com MBA em logística empresarial. Começando aí na logística, como auxiliar de descarga, né? Então a gente começa lá atrás e vem crescendo na carreira. Então passei 4 anos no mundo das ferramentas, trabalhando com logística. Passei também 2 anos em um atacado e estou há 22 anos, né, na Cardial, distribuidora, hoje exercendo o cargo de gerente de operações na Cardial, né, onde sendo responsável por toda a operação de armazém, também a parte de transporte. E todos os dias a gente só tem a aprender na nossa carreira logística, né? Então, todo dia a gente tem que realmente se reinventar, né? Justamente a gente atender os nossos clientes da melhor forma e trazendo justamente aí também a nossa missão na sociedade. A gente, como profissional de logística, visualizamos o quanto a logística ela é tão importante no meio da nossa sociedade, meu amigo Tarcísio. Muito bacana, Marcelo, muito bacana, de verdade. Você e o pessoal continua chegando. E quando você fala de ter esse tempo, né, na logística, chama atenção na tua apresentação, tu falar assim, eu fui auxiliar de descarga, né, de carga e descarga, estou há 22 anos na Cardial e sou gerente de operações e transporte.
Amigo, isso aí é história para valer formação superior, que eu costumo dizer que a maior formação realmente é na prática. Então, Marcelo, o papo nosso hoje aqui, ele tem um viés mais direcionado, é o nome do grupo, é o nome da jornada. Antes de ter esse momento aqui, eu falei para o Marcelo qual é a ideia do negócio, né? A gente do grupo, da jornada, falei da transparência e a gente lançar um curso, não vou vender nada aqui hoje, pelo amor de Deus, a ideia não é essa, mas é parte de um projeto, né, que a gente está construindo, mas, e aí ele, cara, tamo junto, vamos para cima, vamos fazer, e aí, onde é que eu estou querendo chegar com isso? Que o público, majoritariamente, o interesse é liderança, né, então, como a gente falou, liderança, mas aí termina tendo um viés, um direcionamento também para a carreira como um todo, na carreira no geral. Então, começando aí a gente vai abrir para perguntas aqui, né, e aí vocês vão pensando aí, dúvidas, se vocês já tiverem, eu vou fazer um aqui, abro para vocês, né, e aí vocês fazem também, se no começo tiver alguém tímido, não quiser perguntar, ou deixa no chat, que aí eu leio no chat e falo, se não quiser abrir, né, mas se quiser, abre o microfone, abre tua câmera, né, e faz a pergunta para o Marcelo, tá? E aí, começando, Marcelo, você como um cara que foi de auxiliar de descargas, de carga e descarga, para gerente, o nome da jornada, né, a gente fala jornada da primeira liderança na logística. Isso é uma demanda, você participa de um dos grupos aí que a gente tem, e aí as pessoas sempre demandando esse tema. Por quê? Me veio um filme, quando eu comecei, eu olhei para um lado, olhei para o outro, eu disse, agora, vou liderar 26 pessoas aqui como líder de logística, lá em 2008, e como é que eu faço, né? Como é que é esse começo? Quais são né, os primeiros passos? Então, eu queria que tu falasse um pouquinho sobre quem está começando na logística e está se fazendo essa transição de operacional para líder, ou que já está como líder, ou que já que está nesse processo de transição. Então, quais seriam assim, as recomendações, voltando no tempo quando tu começou, ou que tu fez deu certo, ou que tu faria diferente hoje, para fazer essa transição de operacional para cargo de liderança? Tarcísio, acho que a primeira questão é de você sair de auxiliar e justamente você ir para uma gerência de operações ou coordenador. Eu acho que o primeiro ponto, né, é você realmente entender se é aquilo que você quer para você na sua carreira. Porque a maioria, hoje, da garotada, ela entra dentro da logística como um primeiro cargo ali, a primeira instância, né, de cargo, e, na maioria das vezes, pelo fato de ser cargos mais operacionais pesados, eles acabam aí não realmente galgando outros degraus. Cara, se é isso que você quer, primeira coisa é você se capacitar, tá? Então, eu entrei realmente num processo de capacitação, primeiro buscando faculdade, também buscando a parte técnica da logística, o WMS, conhecimento também em busca de TMS, YMS. Então, você aprende a parte técnica para depois você ir galgando aí realmente outros degraus para chegar realmente como liderança logística. Porque assim, o papel do líder hoje, eu digo que o líder é a arte realmente de desenvolver pessoas. Eu digo que liderança hoje ele é uma arte de desenvolver pessoas. E um dos pontos que quando você quer fazer essa mudança de um auxiliar para ir para a liderança, primeiro, você tem que gostar muito de pessoas na logística. Pessoas. O resultado vem atrás de pessoas. Então, assim, você é um cara que realmente gosta de pessoas. Então, realmente já é um grande passo. E, claro, você tem que se capacitar em ter uma boa comunicação. Saber justamente falar a linguagem do seu time. Então, Tarcísio, eu vim em busca justamente galgando cada degrau, e foi dessa forma que eu fui fazendo aí justamente essa transição até chegar hoje como gerente de operações. E hoje eu não me vejo fazendo realmente outra coisa, em cuidar de pessoas na liderança e desenvolver pessoas. Isso é o maior legado de um líder.
Aí você perguntou também o que é que eu faria de diferente, certo? E na nossa carreira, Certo. Castilho, a gente tem acertos, a gente tem erros, isso é muito normal, né? A gente não tem que ter medo de errar. Eu diria que errar é uma dádiva, você realmente muda o caminho, né? O que eu faria de diferente hoje, Tarcísio, é que ainda eu sofri um pouco no início de carreira, eu faria justamente aí uma pós-graduação, antes até do MBA em Logística Empresarial, em Psicologia Organizacional. E depois Caramba. eu tive que correr atrás disso, tá? Para fazer um complemento com o meu MBA. Então, eu fiz o MBA primeiro e depois fui atrás de Psicologia Organizacional. Então, eu faria isso hoje diferente, porque é justamente aí o que traz uma roupagem realmente diferente e você consegue evoluir no trabalho com o seu time e com o desenvolvimento das pessoas. Porque um profissional de logística hoje é realmente o papel é de cuidar de gente. A parte técnica, você já tem muita gente fazendo isso. Mas quem está disposto a realmente a cuidar de pessoas, desenvolver gente e trazer o resultado com elas? Sem dúvida, sem dúvida. Rapaz, essa eu não esperava, tá? Essa eu não esperava. Psicologia organizacional. Exatamente. Essa eu não esperava, porque realmente vai dar uma. O bacana é que, assim, eu tô te ouvindo, cara, anotando tudo aqui, tá? Além da própria gravação, eu tô anotando tudo. Não só para poder conseguir acompanhar, interagir com você, com quem está falando com a gente, com quem está assistindo a gente, mas também para aprender. E você começou, olha o que o cara falou no começo. Se vocês não estão ligados, se liga no que o cara está falando. Se é isso que você quer, ou seja, é uma decisão, aí você Exatamente. linka o começo com o fim. Não que o meio não tenha sido interessante, eu vou pontuar, mas só fazendo a linha de raciocínio do que eu estou vendo aqui. Se é isso que você quer, é uma decisão que você tomou, que você vai enveredar, vai crescer, vai tornar líder na logística, é uma decisão, beleza, é uma decisão. Então, se você já tem essa decisão, aí vai para o ponto que ele corrigiu, que ele corrigiria hoje. Né? Exatamente. Ele É isso aí. faria psicologia organizacional. Eu não vi Exato. falando de indicador, de custo. Sabe por Não, quê? Porque a gente vai liderar quem faz isso. Então, realmente, cara, a exatamente. gente tem que entender de gente, cara. Depois a gente entende de processo. Depois E outra, não só para liderar, né? Para vivenciar o ambiente corporativo, né, Marcelo? Que não é simples, né? Exatamente, assim, ó, por isso que eu não falei indicadores, não falei Claro, que claro, você claro. tem que fazer, não, eu tenho que saber fazer um custeio de frete muito bem feito. Rapaz, você tem que primeiro cuidar do seu time que sabe fazer aquele custeio, assim. E hoje, o que eu pratico dentro do meu time é isso, é desenvolver a parte, primeiro, das pessoas. Primeiro, vamos pensar nas pessoas. Depois a gente vem com parte técnica, que assim, é aquilo que eu digo, na contratação, você contrata comportamento, habilidade, você treina, você capacita, entendeu? Então, hoje, quando o time está trabalhando comigo e chega realmente na minha sala com alguma questão para a gente resolver, a primeira coisa, como é que você está? Você está bem? Tá tudo sob controle? Sim, estou bem, estou pronto. Agora vamos cuidar realmente dos processos aqui da empresa. Mas primeiro a gente cuida de você. Porque se você está bem, você pode ter certeza que o teu time ele vai entregar um resultado fantástico. Então, se o teu time não está com a cabeça boa, não está ali realmente bem, ele não vai entregar resultado. E quando é que um time ele quer realmente trabalhar do teu lado e não te deixar? Quando ele sente que ali é uma fonte de água para ele beber, água limpa. Eu vou ficar próximo dele, que eu sei que ali ele vai cuidar de mim, no meu pessoal, no meu profissional, ele vai me capacitar, me desenvolver, e pode ter certeza, que é o que eu digo sempre, a gente tem que preparar as pessoas para trabalhar contigo dentro da empresa e também crescer lá fora. Eu digo, ó, preparo vocês para dentro e para fora, para uma oportunidade nova que vier. Não é só para dentro da empresa. Então, a partir do momento que os profissionais que trabalham contigo, Tarcísio, vê isso,
eles realmente conseguem realmente estruturar um time, estruturado ali para entregar resultado. E para quem está fazendo essa transição, querendo ser um líder, primeiro ele tem que entender que um líder, ele tem que se preparar primeiro para servir, não ser servido. Ele tem que servir. O servir, o que eu digo é justamente isso, é desenvolver, capacitar, apoiar, desenvolver, entregar resultado junto, fazer ajuste na hora que tem que fazer e comemorar na hora que tem que comemorar. Então, isso é servir ao seu time, o tempo inteiro. Rapaz, se preparar primeiro para servir, desenvolver, capacitar, apoiar e comemorar quando tiver que comemorar. Porque passa Exato. muito despercebido, né, Marcelo? A gente vê situações em que a meta Demais. foi atingida, no dia 1, que é que a gente está vendo, ou a gente fez, vamos se incluir no campo da oportunidade também, de melhoria da gente, cobrança do resultado do mês que virou, né? Mas, cara, a gente nem Exatamente. parou para respirar do mês que a gente acabou de fechar, né? Então, realmente, é muito bacana ouvir isso, porque a gente precisa realmente parar para comemorar. Dá estímulo e serve até de gás, de combustível, né? Para a Exatamente. gente conquistar E mais coisas. comemorar não precisa ser grandes comemorações, não, coisas Sim, simples. sim. Por exemplo, ontem eu tive um fato onde uma liderança minha e um analista estava fazendo uma tratativa com o cliente, tentando reduzir uma perda de R$ 15.000 em apenas um caso. E uma luta gigante. E quando foi ontem, ela disse, nós conseguimos reverter. Eu disse, poxa, parabéns. Vai lá e coloca no grupo também da liderança, da diretoria. Isso é seu trabalho. Coloque lá. Parabéns, vamos comemorar. Você conseguiu reduzir uma grande perda para a empresa. Então, vamos comemorar. E venda seu trabalho. Porque, assim, o logístico hoje também, ele tem um ponto, né? Eu passei por isso também em carreira e venho de uns anos para cá mudando muito isso, que eu digo que o logístico, ele se vende pouco. Ele Caramba. tem que se vender mais. Não é fazer aqueles marketing explosivo. Não, não é isso que eu estou falando. É justamente tu mostrar o que tu fez. Tu conseguiu entregar todos os pedidos dentro do prazo, então tu encantou teu cliente. Exatamente. Vende teu trabalho ali. A venda que eu digo é isso, é você realmente passar o que você entregou. Quando você faz isso, você alavanca seu time. O time está vendo isso. Então, vamos Sim. comemorar, porque realmente é importante essa comemoração aí, né? E aí foi o que eu falei, ó, comemora, parabéns aí. E aí, logo após, veio também o parabéns de um dos diretores da empresa para essa colaboradora. E, cara, você falando isso sobre logística se vende pouco. Não, depois eu falo. Eu anotei aqui, depois eu falo, porque senão só fica eu e você. Eu tenho que me controlar, porque realmente o cara que tem a oportunidade de estar com o Marcelo é um negócio que realmente tem que se policiar. Pessoal, alguém tem alguma pergunta? Ele está Fique à vibrando vontade para aí, mim. pessoal. Bruna, viu? Oi? Falou, Marcelo? Então, fiquem à vontade, aqui é Ah, um momento da gente realmente bater trocar papo. experiência. Bater papo, exatamente, trocar experiência. Quem está vibrando por cada fala sua é Bruno Araújo. Batendo palma, dizendo no chat que esse cara é fera. Show de bola. Bom, eu não sei se vocês já tinham alguma pergunta, se surgiu alguma pergunta agora, se não tiver, eu tenho. Mas eu queria abrir aí, se alguém quiser falar. Figueiredo, levantou a mão. À vontade, meu amigo. Rapaz, eu quero somente realmente ratificar o que o Marcelo diz, a importância de uma equipe que ele montou. Esse é o tipo eu vou dizer o que eu testemunho no dia a dia desse cara. Os louros nunca é dele, é da equipe dele. Ele faz questão da equipe aparecer para a gerência lá, para a diretoria. Agora, cara, os erros é o que ele sempre diz, é meu. Se errou foi porque eu não fui capaz de fazer o cara acertar. Meu amigo, esse cara me deu essa Exatamente. lição quando eu vi ele fazer isso. Sabe? Essa equipe desse cara mata e morre por ele, leva um tiro no peito por esse cara, entendeu? Então, é o tipo assim de característica que ele precisa, porque tem muita, vamos ser bem sinceros, acho que tem muitos líderes aqui, muitas vezes esse pessoal que trabalha em logística pesada é porque não teve a oportunidade que a gente teve de
de estudar um pouco mais, não teve oportunidade na vida, muitas vezes começa por ali, e aí muita gente trata esse povo como diferencial, assim, com um diferencial querendo menosprezar. Eu nunca vi Marcelo fazer isso. Marcelo trata igual o peão que carrega a caixa ao diretor da empresa, eu nunca vi ele fazer diferença. Entende? E sempre vejo ele dizer, cara, problema bate em mim. Pode bater em mim. Você não vai saber nunca quem foi que causou esse problema. Eu vou corrigir aqui porque o problema é meu. Se minha equipe não trabalhou bem, o problema é meu. Agora, quando o cara reverte uma situação dessa como ontem, ele faz questão de botar a pessoa no pedestral e saber, as pessoas de cima saber quem fez o que é bem feito. Parabéns, Marcelo. Eu acho que isso é característica de um grande líder, que você é de verdade, a sua equipe muito bem montada. Eu repito novamente, mata e morre por você, porque eu sou testemunha. Valeu aí, parabéns. Perfeito. Obrigado, Figueiredo. Mais alguém, gente? Fiquem à vontade, aproveitem esse momento, aproveite esse cara. Se ninguém tiver mais nenhuma observação, nenhuma pergunta, eu tenho. Fica à vontade aí, pessoal. Tatiana, em Portugal. Fica à vontade, querida, pode falar. Boa noite, né? Boa noite, Tatiana. Ressaltar o que Marcelo falou sobre a questão da psicologia organizacional. Tatiana, desculpa te interromper, tá bem baixinho. Se tu puder aumentar um pouquinho ou falar um pouquinho mais próximo, porque tá bem baixinho. Tá me ouvindo agora melhor? Tá me ouvindo melhor agora? Boa noite. Vamos tentando. Pode falar. Melhorou, Tatiana. Pode concluir. Pode falar. Pronto, boa noite. Lembrando que, como o Marcelo falou, né, sobre essa pós de fazer sobre psicologia organizacional, a qual a importância de lidar com as pessoas, né? Que eu acho que o problema é que muitos líderes acabam esquecendo que quem move a logística são as pessoas, não os processos, não é só. Você precisa ter uma equipe bem, tanto dentro e fora, para poder gerar resultados positivos para a empresa e ter uma equipe motivada, né? Perfeito, Tatiana. É isso mesmo. O resultado, ele vem através das pessoas. E além do resultado vir através das pessoas, Tatiana, as melhores ideias também vêm através do time. E muitas vezes eu estou realmente na sala e o time traz alguma situação e eu pergunto, e vocês acham que a gente tem que resolver de qual forma? A gente tem que deixar disso, o líder, a liderança, ele tem que saber tudo. Não, ele não precisa saber tudo. Ele precisa ter os melhores do lado dele para entregar um bom resultado. É isso que tem que se fazer. E ele tem que entender que ele aprende com o time no dia a dia. Eu aprendo com os auxiliares, eu aprendo com o analista, eu aprendo realmente com a liderança minha, né, o tempo todo. E quando isso acontece, o resultado ele vem com menos esforço, com menos estresse e com mais qualidade operacional, que é o que a gente na logística é muito cobrado, não só na logística, mas nas lideranças. Nós somos administradores, né, daquele negócio. E a gente não pode entregar resultado acabando com a saúde das pessoas. Porque, assim, eu digo ao time sempre o seguinte, primeiro a gente tem que entregar, qual é a nossa primeira meta? Entregar resultado com saúde mental e com menos esforço e com mais qualidade operacional. Então, isso é um mantra que eu trago comigo na minha carreira. E quando as pessoas entendem isso, elas passam a confiar naquele líder e querer justamente entregar o resultado junto com ele. E as pessoas é que sempre vão fazer a diferença, Tatiana. É justamente isso que você falou aí. Sabe o que é que eu fico feliz, Marcelo? É que a gente combinou começar de 8 horas, mas alguém pode me dizer a hora que eu disse que ia acabar? Meu amigo, a gente combinou começar de 8, acabar é outra história, Aí, não falou nada sobre isso. Então vamos combinar aqui agora, 3h15 da manhã a gente encerra, fechou? 3h15 a gente finaliza. Não, a Bruna concordou, a Bruna já bateu palma, ela já concordou. Brincadeira à parte, meu amigo, vamos aproveitar.
seu tempo aí, sua presença. E tem uma pergunta aqui, se eu pronunciei certo, o nome dela é Alicia. Ela perguntou o seguinte: na visão do senhor, o que faz um profissional dessa área ter seus resultados reconhecidos pela liderança? Alice, primeiro assim, primeiro é definir muito bem os objetivos entre a empresa e a área. Eu digo sempre que o primeiro papel é definir quais são os objetivos de cada área, de cada gestor, né, para poder justamente trazer o time para dentro desse desafio. E o que eu falei aqui no início, além de entregar o seu resultado, Alice, tem que saber vender muito bem esse resultado, cada mês. Eu acho que você fazendo isso, com certeza, Alice, você tem um grande resultado. E o outro ponto, você ser um profissional um pouco desinquieto. Na logística, hoje, eu sou muito desinquieto na liderança. Quando o indicador, eu bati a meta desse indicador, eu fico me perguntando o que é que eu posso fazer para melhorar ainda mais esse indicador, toda hora. Se dentro de uma metodologia de um PDCA, a gente, no primeiro momento, fez o melhor benchmark de um número, que era para entregar uma meta X, e eu consegui entregar realmente essa meta, um pouquinho abaixo ali do que estava estabelecido, eu já começo a pensar nesse novo benchmark. E após 6 meses aí de bater nessa meta, eu já chego lá e realmente já puxo um pouquinho a régua para cima. Então, isso traz uma roupagem diferente para você como profissional e mostra para todas as organizações que você realmente não está contente só com aquilo que foi estipulado para você, que você pode entrar no processo de melhoria contínua e trazer um resultado ainda cada vez melhor. E isso, com certeza, as grandes organizações enxergam isso como um ponto muito positivo para você trazer os resultados. Marcelo, eu não sei se tem mais alguém que queira fazer a pergunta. Se quiserem abrir o microfone ou fazer pelo chat, fica à vontade. Eu vou só fazer um comentário em cima da fala de Marcelo, que eu escutei uma vez, não fui eu escutei isso de um outro gestor, e Marcelo agora falou exatamente a mesma coisa, e a gente não pode deixar isso passar. Não pode nada, né? A gente tem que aproveitar tudo, ou o máximo possível de coisas que o Marcelo está falando aqui. Mas isso que ele falou, não pode passar. Marcelo falou assim, ó, logístico se vende pouco. O que é que eu estou querendo dizer isso? E ele foi bem cauteloso para também a gente não pintar uma paleteira e fazer isso botando no outdoor, né? Calma. Não é tanto assim, vamos pintar uma paleteira aqui que estava velha, suja, feia, antiga, e dizer, galera, ó, vou investir aqui tráfego pago para dizer que eu pintei uma paleteira. Calma, ao coração. Mas isso não pode passar despercebido. Por quê? Porque, cara, a gente já faz. Não é que a gente vai começar a fazer para divulgar, não. A gente não vai começar a fazer para divulgar, não. A gente já faz. Então, uma coisa que o Marcelo falou, que é muito pertinente, eu vejo muito em operações, vou dar um exemplo prático e volto para as perguntas, se alguém tiver algum ponto. Quem nunca chegou num depósito que estava bagunçado e arrumou? Isso é extremamente comum, certo? Isso é extremamente comum. E fazendo consultoria desde setembro de 23, 2 anos e meio, quase 3, eu tenho visto isso pra caramba. Sabe o que é que eu não vejo, e muitas vezes eu também não fiz? Foto de antes e depois, só isso. Somente. Foto como é que estava antes. O que é que a gente faz? A gente arregaça a manga aqui, né? Vai para cima, arruma, dá um grau e não faz um antes e depois. Então, a gente não está falando aqui de marketizar de forma exagerada. Vai terminar ficando negativo, porque vai dizer, cara, menos, né? Menos. Mas o Marcelo falou um negócio extraordinário, a gente se vende pouco. Então, pensem nisso. E aí, como é que seria uma ação prática, né? Para de repente, a gente falou o quê e agora de repente falar o como, né? Primeiramente, a gente viu, eu já vi, Marcelo, em alguns cenários, e eu devolvo aí a palavra para você, para não estender muito aqui meu tempo, de resultados que foram alcançados dentro da logística. E
e logística sempre é o patinho feio, né, na maioria das vezes, e aí um e-mail com dados muito consistentes e muito bem detalhados, compartilhando com a liderança, com a diretoria, né, e com o time de vendas, falando do avanço que teve, que passou despercebido, ninguém percebeu que teve um grande avanço. Então, foi passado um e-mail dizendo, para crescimento, para lá todo o estudo. Então, isso que o Marcelo falou é extraordinário. Se ele quiser mergulhar mais nesse universo, acho que pode contribuir muito, porque realmente, Marcelo, você foi cirúrgico. Logística se vende pouco. Com certeza, Tarcísio, se vende pouco e em meados ali do ano de 2014, na carreira, você vai percebendo isso. Eu vou compartilhar aqui, certo? A minha tela. Fica à vontade. Vamos lá, deixa eu ver se eu consigo encontrar aqui. Enquanto você localiza, conseguiu? A tela, estão conseguindo ver minha tela? Está carregando. Pronto, abriu. Pronto. Quando a gente fala em se vender pouco, a partir do ano de 2014, eu comecei a elaborar uma linha do tempo chamada timeline. O que é que o Marcelo, na carreira dele, faz? A cada ano eu começava a colocar aqui realmente quais eram os anseios e o que era que o Marcelo estava fazendo a cada ano. Então, eu tenho uma timeline aqui desde 2014. Então, quando eu ia para as apresentações, eu mostrava justamente aqui o que eu executava e o que estava planejado para o próximo ano, né? Então, a decisão de unificação de depósito, a elaboração de um projeto de novo CD, mudança para o novo CD. Eu estou nessa estrutura desde 2016. Em 2016, a implantação de um transbordo, processo de convocação ativa no sistema do nosso amigo Figueiredo da NWMS. Então, Tarcísio, quando você começa a mostrar como profissional o que é que você vai fazer e o que você fez, já é realmente um grande passo que você já pode passar para onde você chegar. Porque é o seguinte, se alguém quiser meu currículo hoje, Tarcísio, eu estou com ele pronto aqui desde 2014. Perfeito. E tudo que foi feito na minha carreira profissional. E nas reuniões de resultado, principalmente do ano, de início de ano, eu sempre apresento justamente essa timeline aqui, né, de todos os anos, do que é que o Marcelo fez na Cardial. E aí está se começando 2026, e agora viria o 2026 para cá. Então, isso é uma das boas práticas, que eu, no momento que eu percebi isso, eu comecei a trabalhar nisso, e criei justamente essa metodologia, tá? E o outro ponto também é justamente nas reuniões de resultado, de a gente mostrar que pegou um indicador, por exemplo, de corte logístico com 0,35, e no dia a dia tu colocou ele ali com 0,20, e que isso reduziu justamente uma perda, o pedido completo, ele foi realmente dentro da meta de 98%, 99%, cliente mais satisfeito, empresa crescendo, positivação crescendo, né? Criava também justamente aqui quantas milhões de unidades expedidas, quantas entregas expedidas. Você tem ideia, você segurar 2 diretores dentro de uma sala, eu fiz uma reunião de 8 da manhã até 1 da tarde com um relatório de indicadores, não é fácil. Mas você coloca de uma forma tão intuitiva que a hora vai passando e dali sai vários planos de ação. E é onde o profissional de logística ele tem que aprender a fazer isso. Porque virou o mês, tu está correndo para entregar, a operação está te engolindo, e tu não parou. Espera aí, o que foi que eu fiz? E o que é que eu posso fazer diferente esse mês? Todo mundo tem que saber justamente o que é que eu entreguei. E isso é muito importante aí para o pessoal que está entrando dentro da área como líder, justamente. É que nem você falou, não é pintar uma paleteira, é você mostrar isso baseado em dados e fatos. Genial, meu amigo, genial. A minha felicidade é que nós estamos só começando, até 3h15 da manhã, conforme nosso acordo. Brincadeira. É isso.
Pessoal, alguém tem alguma pergunta? Tem gente chegando aqui. Jefferson Souza chegou agora há pouco. Eu acho que chegou mais alguém que eu não peguei aqui o nome. Estava degustando aí a fala do Marcelo. E deixa eu ver aqui o chat, Marcelo, se tem alguma coisa. Aí eu vou entrar no outro tema, se não tiver nenhuma sinalização de ninguém. Não tem, no chat não tem. Pessoal, alguém quer abrir o microfone, tem alguma dúvida sobre logística, carreira, liderança, algum momento, deixa eu contribuir assim, ó, de repente, algum momento que você está passando, ou de operação, ou da sua carreira, e você queira uma opinião, um direcionamento, tirar uma dúvida, né, um curso que eu faço, o Marcelo falou, né, em psicologia organizacional, isso aí me surpreendeu pra caramba. Então, eu queria deixar aberto aí, caso alguém queira fazer alguma pergunta. Teria alguém? Deixa eu ver quem está aqui no chat. Não fiquem tímidos, esse espaço é nosso. Exatamente, não fique tímido, aqui o espaço é de todo mundo. Se não Um quiser, momento de contribuição, um momento também de eu estar aqui aprendendo com quem. aprenda. Cada pergunta que se vê é um momento da gente refletir e aprender junto. Fique à vontade aí. Senão a gente continua, tá tudo certo. Mas eu estou vendo que Boa só noite. Opa, boa noite. Eu já ia dizer que só chega mais gente. Eu não estou pouquíssimas pessoas que estão saindo, só está aumentando. Tinha 17, Sim. né? Quando a gente começou, já está em 22, e o negócio ninguém vai embora, não. Bruna, fica à vontade, seja muito bem-vinda. Boa noite. Eu acho que a gente compartilhar esse link, muitas outras pessoas vão entrar, principalmente pelo cara que está aqui, né, palestrando para a gente. Esse cara aqui é incrível. Bom, primeiramente eu gostaria, né, de agradecer a esse grande profissional. É um cara, assim, que eu admiro bastante, não só como um profissional, mas como pessoa também. Tive e tenho a oportunidade, né, de ainda estar vivenciando muitas rotinas dele, assim, voltadas para a gestão, né, junto com ele. E todo dia é um novo aprendizado. Sempre ele tem algo ali a acrescentar, a contribuir com a nossa carreira. E, bom, a pergunta que eu queria fazer para ele é a seguinte: qual é o legado que ele acredita estar construindo aí na trajetória profissional dele? Boa noite, Bruna. Obrigado aí, Bruno, todo o reconhecimento e elogio. Bruna, o meu maior legado, que eu entendo que eu vou deixar na minha carreira por ano passar, é que as pessoas que trabalharam comigo, elas iniciaram de uma forma e eu vou entregar elas de outra forma, muito mais forte do que eu digo, tanto na parte pessoal como na profissional, né? E quando você consegue fazer isso, o maior legado para mim que eu digo de um líder é quando você consegue realmente deixar isso com o time. Que você sabe que tudo aquilo que passou junto com o time, que capacitou, que treinou, você sabe que ele vai levar isso para o resto da sua vida. E quando você encontra, é impressionante. Pessoas que já trabalham comigo há mais de 10 anos, e quando encontra, diz assim: meu líder, você se transforma em líder dessa pessoa para a vida inteira. Então, isso é o maior legado, Bruno, para mim, que eu tenho na minha carreira, é quando consigo cumprir com esse papel com as pessoas que trabalham comigo. Que eu sei que hoje elas são profissionais totalmente do que diferente da forma que iniciou comigo na carreira. Cara, tem uma pergunta aqui da Tatiana, na verdade, não sei se é uma pergunta, deixa eu só fazer um comentário aqui em cima do que... Galera, o Figueiredo já falou aqui, a Bruna já falou aqui, e não vamos estar... assim, vamos estar, que eu diga da minha parte, não é o objetivo estar sendo exagerado, mas assim, o Marcelo é isso que essas pessoas estão falando, Marcelo é isso que esse cara está demonstrando aí para vocês. E o que é que eu estou querendo tirar disso, assim, o que é que eu estou querendo falar sobre isso? Quando ele falou sobre pessoas, assim, no começo da fala dele, eu estou anotando o máximo de coisa que eu consigo aqui, porque também estou de olho no chat, estou de olho no WhatsApp, estou de olho na gravação e por aí vai. Mas, cara, se vocês saírem daqui com isso, vai ter valido a pena. Vai ter, eu tenho certeza que vai ter, Marcelo vai ter feito o seu objetivo central, que é o que ele faz no dia a dia dele, que é o seguinte, cara, na prática, é servir as pessoas, não adianta não.
é lindo, é maravilhoso, é blá, 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 é não sei o quê. Eu não aí. sei como cada um encara, tá? Eu não sei como cada um encara. E eu vou dizer uma coisa para vocês. Eu vejo muito isso nos líderes que eu tive. Vez ou outra eu recebo um feedback de um liderado, alguém que eu trabalhei, só que aí você não vai estar massageando o ego. Eu me espelho muito em outros gestores que eu vi. Como eu estou vendo aqui, muitos elogios ao Marcelo, conheço a pessoa do Marcelo, tive a oportunidade de visitar a operação dele, passei o dia inteiro lá em 2020, então sei do que eu estou falando. Além dos feedbacks, toda vez que eu encontro alguém, não, e a gente fala de alguma coisa cardial, oxe, de Marcelo, aí pronto, um monte de elogio. Mas aí me vem em mente um gestor meu, que era impressionante, cara. Tecnicamente, o cara conhecia muito pouco do negócio. Muito pouco. Mas os resultados eram absurdos. Porque ele fez, cara... Aí ele fez assim para mim, ó, esse gesto. Não sei se vocês estão olhando aí o vídeo. Ele fez esse gesto. Tarcísio, quanto mais a gente cresce profissionalmente em termos de cargo de liderança, menos a gente precisa de conhecimento técnico. A gente precisa de conhecimento com relação a pessoas. Perfeito. Aí quando ele falou isso, eu disse, para, velho. Peraí. Deixa eu voltar aqui a rota. Deixa eu voltar. O GPS mandou para outro canto. Tá errado esse negócio. Porque é muito normal a gente querer dominar a tecnologia. IA, pelo amor de Deus, quem é que não está interessado em IA hoje? Pois então, é. IA, indicador, eu falei aqui provocando. Pô, o cara não falou nada de indicador. E não vai falar, não é indicador a parada. Entendeu? E agora sim, isso é aqui, ó. O que é que eu estou querendo dizer? Se você ainda não está tão alto assim, está um pouquinho mais baixo aqui, isso aqui vai estar aqui, ó. Entendeu? Se você não está tão com cargo de liderança ainda, você realmente precisa de conhecimento técnico para poder conseguir fazer isso aqui equilibrar. Chega uma hora, por exemplo, um gerente, qual a necessidade... Eu sei que vocês vão entender o que eu estou querendo dizer, mas um gerente com um Excel avançado, ele pode ter, cara, porque a gente tem que buscar conhecimento mesmo, tá? Vocês estão entendendo o que eu estou querendo dizer. Mas, cara, ele tem que entender de pessoas. A partir do momento que a gente não é mais um analista e está trabalhando direto com o computador, e que o analista também se relaciona pra caramba, e precisa ser bom de pessoas também, mas a partir do momento que a gente não está trabalhando direto com o computador, o resto é pessoas, cara. Então, assim, se vocês saírem daqui, e eu vou encurtar aqui, porque o chat já está bombando aí para o Marcelo, cara, saiam daqui com isso. Saiam daqui com isso. Se vocês já lideram, ou se vocês estão buscando liderar, e o grupo, o objetivo é esse, jornada da primeira liderança na logística, que o objetivo é facilitar a vida de quem realmente está começando, que não é fácil para quem está começando, não é fácil nunca, mas para quem está começando é mais difícil ainda, né? Como todo começo em tudo na vida. Saiam daqui com isso, cara, servir. Olhar as pessoas, chamar pelo nome, dar um bom dia. Cara, eu vou finalizar aqui com um exemplo que aconteceu, que foi... Eu provavelmente já contei isso aqui em algum dos encontros. Não foi recente, mas acho que nos primeiros eu contei. Me derem 30 segundos aqui, eu conto isso. O meu gestor, o coordenador, o meu gerente chegou para mim e fez, chama fulano. Aí eu disse... Foi que houve, vai demitir o cara. Não era o perfil, né? Ele me chamava para eu fazer, mas não era o caso. Eu não estranho, eu disse, chamar o cara, vai dar uma advertência, o que é que vai acontecer? Ele chama ali. Quando chegar aqui a gente conversa. Ele bem leve. Eu fui lá, chamei a pessoa, a gente entrou na sala. Quando a gente entrou na sala, foi hilário, eu não esqueci isso mais nunca. Aí ele fez assim, aí ele na mesa dele, e nós dois na frente, né? Eu e essa pessoa que ele chamou. Quando ele fez, e aí, fulano, tudo bem? Entra aí, fecha a porta, você quer, tá, pode passar. E aí, como é que você tá? Aí o cara, não, tô bem, todo desconfiado, né? O que é que tava fazendo ali na sala do gerente? Só que ele sempre foi muito acessível. Gente, para encerrar a história, porque senão termino contando ela toda, ele fez assim, não tá bem não, eu sei que não tá bem, o que é que você tem? Meu amigo, o cara começou a chorar, não deu 1 minuto de conversa. O que é que eu tô querendo dizer? O olhar dele é tão aguçado para pessoas, e quando ele gira, ele observa tanto do 5S às pessoas, e ele fez, não tá legal. Aquele cara é tricolor, é tirador de onda, é não sei o quê, entrega resultado, é da resenha, calado? Não, tem alguma coisa errada. Cara, quando ele disse, e aí, como é que tá? Ele fez, não, tô bem, não tá não. Buf, vamos desabou. Começou a chorar. E aí ele contou o que foi, e a gente terminou ajudando ele com o que foi uma coisa totalmente pessoal. E quando ele saiu, eu fiquei assim, ó. Esse cara é um monstro. Então, assim, gente, não adianta. O segredo é pessoas, cara. E o Marcelo é uma baita referência nisso. Ó, e chegando gente, esse Marcelo, eu vou adicionar aqui. A Tatiana perguntou o seguinte, eu não sei se é uma pergunta ou se é um comentário. Boa noite. Acabei de concluir a faculdade de tecnólogo em logística, não trabalho na área diretamente ainda. Como ingressar na área e se preparar a minha entrada no mercado de trabalho tão competitivo? Basicamente aí, né, Marcelo?
está estudando, né, e quer entrar na área, não está atuando diretamente, né, e quer entrar na área aí de logística. Qual seria aí tuas contribuições para esse caso dela? E depois tem a Renata Vasconcelos. Tatiana, boa noite, né? A logística, ela é um universo muito amplo. A primeira sugestão que eu posso passar para você, pelos estudos que você já vem aí estudando, se você se identifica muito mais na área ali operacional, chão de fábrica, assim, você, pelo estudo que você vem realmente exercendo, ou se que está te encantando dentro da logística, são a parte de indicadores. Porque você pode justamente adentrar como analista, como indicadores na área de transporte, que é uma área totalmente já diferente, é comunicação na veia, custom service, nível de serviço, né? Já o armazém é um pouco diferente, a operação ali na veia, aquela movimentação tão intensa, né? Então, você dá uma olhada nas duas áreas onde você acha que você mais se encaixa. Não, eu sou uma pessoa assim, mais analítica. Eu gostaria realmente de partir para a parte de BI, com indicadores. Então, isso você poderia adentrar mais na área de transporte. Que ali, justamente, hoje, eu digo que o transporte dentro da logística, Tarcísio, ele é o para-choque de tudo, né? Tudo que chega é para ele. Se separou um produto errado, a área de customer service, transporte, o SAM, que a gente chama, Sistema de Apoio ao Motorista, é quem recebe toda essa demanda e vai justamente aí tentar resolver os problemas do cliente. Mas aí você pode avaliar justamente quais são as áreas que você aí realmente, nos seus estudos, que mais te encantou, e a partir disso aí você tentar entrar entre uma das duas áreas. Eu queria, antes de entrar na pergunta aqui da Renata, muito bacana também a pergunta dela é muito bacana. Esse ponto levantado pela Tatiane, eu não sei, Tatiane, se você teria fôlego, porque o que eu estou notando aqui, talvez seria, além desse ponto levantado pelo Marcelo, que seria questão técnica, né, até dar uma contribuição aqui também, às vezes passa despercebido pelas pessoas vagas que não são necessariamente na logística, entendeu? E aí o que acontece? As chances, você quer entrar na logística, qual é o mundo ideal? Uma vaga de auxiliar, de assistente, de auxiliar administrativo na logística, você vai lá e entra e já está dentro da logística, né? Mas eu tive a oportunidade, eu tinha tudo para não ter nenhum contato com logística direto, né? Não tem como não ter contato com logística, todo mundo tem contato com logística toda hora, mas profissionalmente eu tinha tudo para ser contador. Eu ia fazer ciências contábeis. E eu entrei numa empresa para ser auxiliar administrativo do financeiro, que depois virou controladoria, uma coisa só. E aí, encurtando a história, aconteceu de a empresa estar declinando, fechando. Com 17 anos, não tinha nem servido quartel ainda, fui embora para encarregado de estoque, liderando 3 pessoas. Só que não era encarregado, não era liderando, era de bolo e vai, né? Qual é o ensinamento que eu tive com isso? Muitas vezes a gente, para entrar na logística, a gente talvez possa entrar em outra área. Se é o caso de alguém que está aqui assistindo a gente, não sei se é o caso de Tatiane, se aplica. Eu estou vendo uma vaga aqui para uma área administrativa, alguma coisa, mas que tem uma logística forte nessa empresa. Pô, a vaga não é para logística, é para outra área. Tal. Cara, você está dentro da empresa. Primeiro tem a questão financeira, né? Você está com salário, você está recebendo, que as contas chegam, tem que pagar. E aí talvez isso aqui não seja só para Tatiane, não, seja em geral. Tenta entrar em alguma situação, se você está buscando primeiro emprego, primeira experiência na logística, para quem já está aqui no nível sênior, isso aqui não vai, né, agregar tanto. Mas para quem está querendo essa primeira oportunidade na logística, uma coisa que eu digo é que talvez ficar de olho em empresas que estão gerando vagas, mas que não necessariamente é na logística. Aí, meu amigo, depois que está lá dentro, vamos dar umas paqueradas aqui na logística, paquerada que eu digo no sentido das atividades da logística, e fazer o seu dobrado, fazer o seu bem feito e demonstrar dentro da empresa a intenção de dizer, rapaz, eu tenho intenção, você pintar ali. Se você vem fazendo um bom trabalho e algum líder de logística te ver, vai levar. Eu cansei de exportar, no bom sentido, pessoas da logística para outras áreas que a pessoa era muito competente na logística e surgiu a oportunidade. O inverso também acontece. Então, pense nisso, porque acho que é algo que acontece. E eu vou me embora encurtar aqui, porque tem gente chegando e tem mais 2 perguntas. A Renata, ela perguntou aqui o seguinte, Marcelo. Boa noite. Qual é o sentimento para um líder quando muitas pessoas
da sua equipe pedem demissão ao mesmo tempo. Olha para isso. E aí, Marcelo? A gente pode ter aí dois problemas. Um, a gente pode ver se a cultura da empresa ela está adequada aos anseios do seu time. O que eu digo a cultura da empresa é desenvolvimento das pessoas, se tem um plano de carreira bem definido pela empresa, e se às vezes não tem, isso aí justamente é um dos problemas que o time ele pode justamente tomar a decisão de sair, ou pelo fato também, das vezes, Tarcísio, ele está trabalhando aí com a liderança que não desenvolve, que é uma liderança que está ali, mas não acompanha tão de perto. Então, pode-se ocorrer esses dois tipos de problemas, justamente quando você vê muita gente do seu time saindo de uma única vez. Pode ser que ele esteja realmente não sendo acompanhado a questão da remuneração que o time espera, e isso aí não ficou claro. Perfeito, perfeito, Marcelo. Tem mais duas perguntas aqui e a Renata deu aí um show. Show, Marcelo. Detonou, como sempre, surpreendendo o total de 0 pessoas. Marcelo sempre detonando. O Jorge Luciano, desculpa, Jorge Luciano aqui, você como um líder, como está lidando com a falta de mão de obra? Essa pergunta é maravilhosa, não que as outras não tenham sido, mas essa é muito boa. Você como líder, como está lidando com a falta de mão de obra para a parte operacional, chão de fábrica? Marcelão, eu estava pensando nisso hoje, em tocar nesse ponto, e vou ser bem sincero, se não fosse o Jorge, eu não ia me lembrar, porque eu não anotei. Cara, na verdade, deixa eu corrigir, eu lembrei desse assunto para a gente falar lá no grupo, mas eu terminei reunião, não falei, eu ia puxar esse assunto na hora do almoço lá no grupo. Cara, tá difícil, né, cara, a falta de mão de obra. É a segunda vez que eu falo aqui, a gente fazendo consultoria, a gente conversa muito com o empresário, cara, de norte a sul do país, todo mundo sofrendo com mão de obra. Então, só para repetir aqui a pergunta dele, como eu falei e interferi, você como líder, como está lidando com a falta de mão de obra por parte da parte operacional, chão de fábrica? Boa noite, excelente pergunta. Poxa, eu estava esperando essa pergunta também. Maravilhosa, tá? Maravilhosa. Porque realmente todas as empresas, elas estão passando por um momento muito complicado sobre mão de obra. E aí a gente aqui, nós entramos com duas ações. Primeiro, a gente vem reestruturando o time, olhando muito para clima, acompanhando, desenvolvendo as lideranças que estão no operacional, mas também entramos, Tarcísio, aqui com um plano de acuidade que a Cardial não tinha para o operacional. Se o colaborador ele trabalhar os 30 dias sem faltar, né, a gente colocou uma premiação para ele de R$ 150, dizendo, cara, a gente já te paga, mas tu tem uma premiação. E fechamos também diversas parcerias, né, com laboratórios, oferecendo justamente aí a Gympass para os colaboradores. Entramos também com um pacote de produtividade dentro do CD muito forte, onde todas as atividades elas são remuneradas. Então, são ações para reter pessoas e também ações para atrair pessoas. E a Cardial também não foi diferente. 2025, bastante difícil, reter, trazer. E aí nós entramos com essas duas ações, investimos também em tecnologia do WMS para apurar isso de forma automática, né? Inclusive, o Figueiredo está dentro da empresa a semana inteira quebrando cabeça com isso, trazendo justamente essa nova roupagem para dentro do WMS, para a gente calcular isso de forma mais automática aí. E aí nós percebemos, nós trazendo alguns indicadores, assim, resultados médios, que a nossa falta, o nosso absenteísmo, ele girava aí em torno de R$ 78 mil mês, né? E durante essa implantação, com todo esse pacote de ações, nós reduzimos isso aí para 19 mil.
E as vagas que nós estamos abrindo, nós percebemos que estamos conseguindo fechar as vagas também de forma mais rápida, porque a gente também está começando a atrair mais as pessoas quando a gente está mostrando esse pacote realmente aí, né, de benefícios que a empresa tem. Quando você vai olhar para outros players, não tem justamente esse pacote. Então, a gente entrou com essas duas ações, para que possamos corrigir melhor isso e conseguir realmente trazer realmente o time para dentro de casa. O bacana da resposta do Marcelo é que tanto... Deixa eu ver aqui quem fez a pergunta, foi o Jorge Luciano. Tanto o Jorge Luciano como eu, vou ser bem sincero, a gente atentou. Jefferson, tua câmera está aberta aí, está mostrando mais o teto do que outra coisa, isso. Só para te avisar aí. Deixa eu ver aqui. Tá tentando. Vira a tela, vira para tu, vira para tu. Só tá vendo teu dedão aí. Tudo certo, tamo junto, tamo junto. Tanto o Jorge Luciano como eu, o que a gente pensou foi a mão de obra, a falta de mão de obra, né? Quando a gente olha para o fator externo, ou seja, contratar, deixa eu ver aqui, como líder, falta de mão de obra da parte operacional. Ou seja, para contratar, eu tenho uma pessoa dentro de casa que é do RH, então a gente conversa muito sobre essa dificuldade de recrutamento de seleção, papapá e tal. Aí vem Marcelo e falei, legal, a ação que a gente fez para resolver esse problema lá de fora foi aqui dentro. Mais uma vez, olhando para as pessoas, retendo, valorizando, premiando. Então, assim, roda... Reconhecendo, né, absolutamente o trabalho que é feito. Então, roda, a gente volta para onde? Pessoas. Eu tenho para onde? Não, mas eu tenho um Power BI que eu aperto aqui, ele lança um foguete. Eu tenho, tá, legal, e o cara está insatisfeito lá. Então, assim, não adianta, pessoas. Não adianta. E deixei para as perguntas, porque está chegando mais, e se deixar, eu vou realmente até 3h15 da manhã. Eu estou arretado, né? Boa noite a todos. Pergunta da Paula Santos. Boa noite a todos. Gostaria de perguntar sobre o ambiente de tecnologia e inovação. Quais tecnologias estão trazendo mais retorno para a operação da logística? Uma pergunta aí da Paula sobre tecnologia. Boa pergunta, Paula. Paula, primeiro ponto aí, quando você vai olhar justamente para esse ponto de tecnologia, primeiro você tem que olhar para dentro da sua operação, se o que você tem dentro de casa, que é o básico, se primeiro ele está sendo muito bem feito. Porque às vezes você tem um ótimo sistema e pelo fato do seu time não estar preparado, você não está usando nem 30% dele. Então, primeiro ponto, o que eu tenho dentro de casa hoje? Eu já uso muito bem, o time está capacitado para usar o que tem dentro de casa. Sim, o time está bem capacitado para usar o que tem dentro de casa, a gente já explorou o máximo que podia, né? E agora a gente precisa olhar para fora. E foi justamente isso que a gente fez dentro da Cardeal, quando foi em busca de um novo TMS. A gente já tinha um TMS, onde o time já tinha explorado ele ao máximo, né? E aí justamente a gente foi buscar um TMS que ele trouxesse aquela operação end-to-end, fazendo ali toda a emissão do conhecimento de transporte, manifesto eletrônico, pagamento de frete, tudo de forma automática, para trazer uma melhor tecnologia para dentro de casa, onde se ganha escala, né? E também onde você conseguisse realmente entregar o melhor resultado. Falando para os jovens que estão aí realmente em busca de aprender novas tecnologias, a gente já sabe que a bola da vez é o IA. Mas qual é o problema do IA, pessoal? A gente tem que saber fazer a pergunta certa para ele, tá? Então, você tem que realmente ter o conhecimento dentro da sua área de atuação. Senão, ele não vai te ajudar. Então, o pessoal pensa que, às vezes, que o IA ele vai ser um divisor de águas. Ele vai ajudar bastante. Mas a gente tem que realmente fazer a pergunta certa para ele. Eu diria, se hoje fosse investir, realmente, continue investindo em IA, tá? Você também, vê o que eu venho desenvolvendo dentro da área. Realmente, você trabalhar ali com SQL hoje traz uma ajuda fantástica, traz respostas muito rápidas, né?
E você também se especializar em BI, porque um BI hoje bem estruturado, ele traz realmente uma resposta muito rápida. Eu digo isso porque está na prática. O time tinha os relatórios que fazia praticamente no Excel, e nós conseguimos trazer isso para dentro de um BI, e realmente a informação, você bate o olho ali e já toma a decisão de imediato. Tá, Paulo? Pessoal, eu vou fazer a pergunta aqui da Renata, que são, ó, ela agradeceu, viu? Show de bola, Marcela, a Paula falou aqui. Vamos para a pergunta aqui da Renata. A pergunta da Renata é um TBT logístico, mas é muito interessante essa pergunta, e vai ser interessante também ouvir a experiência de Marcelo, como foi nesse período. E aí, depois da pergunta da Renata, a resposta do Marcelo, a gente vai se encaminhando aí para o nosso final, né, que nosso combinado aí é sempre 1 hora de bate-papo aqui, né? Começamos às 8h10, são 9h12, então a gente vai encaminhando aí para o final. Se estivéssemos presentes, Marcelo, certamente ouviríamos como quem diz, bota mais chão aí nessa estrada, que o negócio tá bom. A pergunta da Renata foi o seguinte: durante a pandemia, qual foi teu maior desafio sendo a logística um dos setores de linha de frete? Foi tranquilo, Marcelo? Pandemia não teve perder, não, pô. Foi tranquilo. Eu acho que, assim, o meu maior desafio foi justamente, primeiro, pensar em proteger as pessoas. Proteger elas foi o primeiro desafio aí. Você colocar todo um protocolo, foi criado um comitê dentro da empresa de crise, onde nós criamos, primeiro, antes de operar, pensar em operar, criar um protocolo de segurança para o time trabalhar. Primeiro, dando condições de trabalho, colocando os álcool em gel em todos os lugares, com treinamento, cobrando que eles se protejam, né, o tempo todo. Então, foi um desafio muito grande. E isso, para um líder, também, isso vem um peso muito grande para ele. De todo momento, ele está olhando para o time ali, se o time está bem, porque antes do resultado, primeiro vem, certamente, as pessoas. E aí, o que eu fiquei mais feliz aí é que, graças a Deus, nós não tivemos nenhuma baixa, ninguém ficou aí hospitalizado, entubado. Então, isso mostra que todo o protocolo que a gente criou no início, primeiro, cuidando das pessoas, protegendo elas, deu certo, né? Então, e o acompanhamento, quando alguém pegava justamente do Covid, como é que ela estava em casa, como é que justamente ela estava se comportando, como é que está a recuperação disso. Isso foi um dos maiores desafios, Renata, que eu enfrentei dentro da carreira, porque você é o responsável por aquele time que está com você ali. E você ficava toda hora pensando, e aí, será que realmente o time está bem para entregar o resultado, mas ele está bem mesmo de saúde ali? Então, primeiro, foi esse protocolo. Segundo, o acompanhamento, mais uma vez, com pessoas, olhar no olho, tu está bem, né? Com DDS diários, diário de segurança, diário, olhando para o time, vendo como o time está. O objetivo é esse, vocês estão bem. E realmente a gente conseguiu entregar o resultado sem ter nenhuma baixa, graças a Deus. Eu fui descrevendo a sua fala aí no chat, porque eu esqueci que quando a gente encerra a chamada, além de um aplicativo que faz a conversão de tudo que foi falado em texto, tem também o texto do chat é baixado, então fica mais um registro aí. O Jefferson Eduardo comentou aqui, eu tive o privilégio de trabalhar com esse ser humano incrível, um gênio da logística. O Jefferson Eduardo falou isso aqui. Provavelmente algum parceiro seu aí de jornada na Cardeal. Exatamente, isso aí, perfeito. Pessoal, eu não queria, tá? Eu não queria, isso é contra a minha vontade. Vou botar Marcelo no imprensado agora. Eu não queria, por mim não parava, entendeu? Não fui eu, tenho nada a ver com isso. Ele não está escutando, não. Ele não está escutando, é só a gente aqui, só a gente aqui. Eu não ia parar, né? Mas, brincadeira, pessoal. Nosso combinado aí 1 hora, já vai 1h06. Marcelo, eu não sei mais não o que é que eu falo, não, Marcelo. Eu não sei mais não. E eu não tenho essa formalidade, não, meu irmão. Tua vontade já era, ferrou, é o perigo. Meu irmão, muito obrigado, cara. Muito obrigado. Não, ei, peraí.
obrigado, beleza, obrigado, né? A formalidade, né? Mas é de coração. Mas eu não queria dizer obrigado, não, cara. Eu queria, na verdade, dizer parabéns, Marcelo. Eu queria dizer de verdade, assim, considere mesmo. A palavra que eu queria que você levasse aqui hoje, representando a turma aí, é parabéns, cara. É parabéns. Não é obrigado pelo seu tempo. Você, cara, você faz isso aqui toda semana. Eu não vou abusar, não, mas eu sei que você faz. Eu sei que você faz. Então, não tem que agradecer, não. Marcelo é extremamente parceiro. Eu queria lhe dar parabéns, cara. Eu queria lhe dar parabéns pela trajetória que você construiu, pelo ser humano que você é, por tudo que você fala, o quanto você surpreende, por dois aspectos, pela bagagem prática e pelo lado humano que você leva as coisas. Considero muito isso aqui. Então, não queria dizer obrigado, eu queria dizer parabéns, cara. Parabéns pela trajetória, pela referência, pela inspiração que você é. Né? Porque são 6 anos aí, às vezes mais tempo, às vezes menos tempo, a gente se falando, né? Às vezes passa aí 8 meses, a gente não troca uma ideia, mas às vezes num mês a gente fala várias vezes, se encontra em evento, e Marcelo sempre muito generoso, é um cara que nasceu para liderar. Se fosse enfermagem, se fosse um escritório de advocacia, se fosse jornalismo, se fosse uma galera de marketing, Marcelo ia fazer bem feito. Porque, meu irmão, o negócio do cara é pessoas. Por tabela e por sorte nossa, é logística. Então, cara, de verdade, a liderança sua corre na veia, como a Bruna está dizendo aqui. E assim, tá chovendo no molhado, cara. Uma horinha com você, todo mundo percebe. O Figueiredo fez essa abertura já falando isso. Então, assim, de fato, não vou te agradecer não, porque eu sei que o cartão de crédito com você é Infinity Black Power, plástica, não tem limite, mas a palavra é parabéns, cara. Eu não queria agradecer não, eu queria parabenizar pelo exemplo que você é, pela referência que você tem se tornado, para todo mundo que tem a oportunidade de conhecer você aí, e quem também está tendo a oportunidade de assistir aqui a gente ao vivo ou gravado. Irmão, leva essa palavra aí. Parabéns pelo cara que você se tornou. Cara, primeiro, assim, eu quero agradecer, né, a você o convite, né, agradecer também a todos que estiveram aqui conosco, justamente aqui na nossa live. Toda hora a gente está aprendendo com as perguntas, aprendendo justamente aí com o time que está aqui, com aqueles que estão adentrando aí dentro da área, né? Peguem realmente justamente essa palavra, pensem nisso. A palavra final que eu quero deixar é, pessoal, é pessoas. Não tem outro jeito, é pessoas. A gente tem que cuidar, tá? Então, tem que cuidar primeiro das pessoas, senão o resultado realmente, né, eu digo que existe aquela questão, tem os dois seisinhos lá, né, que é cuidar e cobrar, mas tem que cuidar. Se não cuidar das pessoas, a gente realmente não chega a lugar nenhum. E cada vez mais, nessa geração que a gente está aqui agora, a geração que precisa realmente trabalhar ali mais próximo dela, desenvolvendo, né? A geração dos baby boomers era aquela geração ali que realmente mais, né, busca ali, não, a geração que tem agora, a geração que ela gosta de trabalhar realmente sendo acompanhada, sendo desafiada, né, sendo justamente encantada todo dia ali por você, e o respeito, ó, é pessoas e o respeito. Eu acho que tudo se constrói realmente quando a gente tem o respeito pelos profissionais que trabalham com a gente, da menina que trabalha na limpeza até justamente o diretor da empresa. Para você ter ideia, tudo é eu digo que é pessoas. Cara, você sabe o que é você chegar a todo um ato que é assim, simples. Mas eu chego todos os dias na minha mesa e a minha garrafa d'água, ela está cheia de água. Caramba. A menina da limpeza, a Dani, todos os dias, cara, eu nunca pedi isso para ela. Nunca pedi isso para ela. Nunca. Caramba. E ela chega lá e a garrafa está cheia. Aí ela fala, sua garrafa mágica. Tá aqui. Isso sozinha, né? Ela enche sozinha. Mas sabe o que é isso, Tarcísio? É a menina da limpeza chegar para ela e dizer, bom dia, Dani, você está bem? Como é que está? Você está precisando de alguma coisa? E você ir tomar uma água, e você conversar com ela, você estreitar o laço. Não é o gerente de operações, não. É um facilitador que está ali. Então, a partir disso, o que é que ela se sentiu, Tarcísio? De estar próximo, dizer, eu vou encher a garrafa d'água dele ali. E vou colocar lá, que eu sei que já vai chegar, e a garrafa está lá. Então, é isso que eu quero deixar de mensagem aí
o final para todos. Um exemplo prático. É a atitude, né? Não é a água. Não é a água. Atitude. É a atitude. É a atitude. É a atitude. Ela quis passar a mensagem, Patrícia, dessa forma. Você cuida de mim, eu cuido de você. Ó, deram uma ideia bacana aqui. Ó. Pessoal, enquanto a gente vai encerrando, deixa aí no chat para Marcelo. E eu vou fazer um vídeo depois só das mensagens que estão aqui no chat. Do que vocês acharam aí. Deixa uma palavra final aí para Marcelo. Teve uma ideia aqui de... Renata. Renata falou assim, agora Tarcísio vai ter que sortear a camisa da logística autografada. Uma coisa é certa, bicho, não é por mim esse autógrafo. Então, Marcelo, vai ter que ir para Caruaru essa camisa, tu autógrafa, volta. Na hora. E a gente faz o sorteio. Faz o sorteio. Na hora. Na hora. Como é que é o nome dele aqui? Deixa eu voltar. Achei a mensagem aqui. Ó. Paula Santos. Pode colocar para 3 da manhã aí. Já diria um pensador contemporâneo. A voz do povo é a voz do pessoal. É a voz do pessoal. Então, beleza. meu amigo. Bom, pessoal mandando aí as palavras. Galera, para mim foi um sucesso. Um sucesso. O que é sucesso para um não é para outro, mas para mim o objetivo foi cumprido, que é a gente trazer alguém e a gente aprender. Né? Eu estou achando que eu não vou falar mais nunca aqui, eu vou só convidar pessoas, porque isso aqui foi absurdo. Mas, Marcelão, bom descanso, meu amigo. Cara, obrigado por tudo, valeu pelo seu tempo aí, viu? Boa noite a todos. Tarcísio tem o meu contato. Tarcísio, para quem quiser passar o contato, sabe que assim comigo é porta aberta total, e quem quiser realmente entrar em contato, eu estou à disposição. Pediram o teu Instagram, aí eu já peguei aqui, mandei bom. o link, é o Marcelo Arnaldo. Isso. Botei o link aí no chat e a galera vai te seguir. Tá bom. Marcelão. Cara, valeu. Obrigadão, meu irmão. Abraço. Valeu. Ó, deixa eu fazer uma coisa aqui, só a gente fazer um print. Boa. Aqui, e tem uma mensagem aqui que foi muito bacana. Liderança corre na veia e pode colocar até 3 da manhã. Então, vou fazer um print pegando a gente e essa mensagem. Vamos lá. 3, 2, 1. Sai, inclusive, 2 coraçãozinhos aqui da Bruna Araújo. Pronto, deu certinho. Marcelão, um abraço. Valeu, cara. Um abraço. Um abraço a todos. Tchau, pessoal. Tchau, meu amigo. Valeu.